Oi, Olá, Carol! Ei, Seja gente, bem-vinda! boa noite, obrigada. Querida, uma alegria ter você. A Carol, que quentou. foi aluna do curso Família Forte 2.0, super animada, movimenta lá o grupo de WhatsApp, Eu né? sanguínea, querida. E é muito bom ter estes sanguíneos no nosso meio, né? Eles movimentam a coisa, animam, é ótimo, viu? Seja bem-vinda, querida. A gente está ansioso para ouvir o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida e tem feito. Amém. Bem-vinda, E, Carol. e antes de eu começar, eu queria agradecer. No final, eu vou fazer um agradecimento mais especial, mas assim, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade. Primeiro, que para eu falar para vocês, eu acho que quando a gente serve a Deus, ouvir testemunhos de coisas que a gente é canal da graça faz a gente não desistir. E um dos meus pedidos que eu já inicio para vocês eu sei que a aprovação quando a gente serve a Deus é muito grande. Eu sei disso. Mas mesmo que seja grande, não desista, porque existem muitas pessoas que precisam de vocês. E assim como eu sou grata por tudo que vocês fizerem, nem sabe que fizeram por mim, eu tenho certeza que muitos vocês têm, pode com certeza ter muito testemunho na vida e de vários alunos ou de pessoas que nem são alunos, de pessoas que vocês realmente fizeram a diferença através do trabalho, de todo empenho que vocês tanto fazem aqui na internet. Eu sei que muita gente comprou o curso, outros conteúdos vocês pagam de graça, mas nada tem preço, né? Em cima da graça daquilo que vocês transmitem e são nas famílias de todos nós, assim. Eu não falo só por mim, eu falo também em nome da 2.0, a 3.0 vai ter muito testemunho aí, e da 1.0 e de todos aqueles que sugam um pouquinho dos conteúdos de vocês, que estão lá todos os dias. O que a Day e o Tibi postaram hoje, que eu quero saber, porque eu preciso um pouquinho disso. Então, já quero agradecer. E um outro motivo também no qual eu pedi, foi eu que fiz esse pedido para vocês, para que eu viesse aqui, é que o mundo tem tentado nos calar. O mundo tem feito que a gente acredita que a nossa família não dá certo. E com a minha história, eu sei que a família de muitos podem dar certo. Então, esse é o meu principal objetivo aqui hoje, falar para você que está assistindo. No início, eu vi até um comentário de uma pessoa falando que já não sabe mais o que fazer. Eu sei o que é isso, a gente não saber mais o que fazer, mas existe um Deus que está ali para nos ajudar e que quem tem fé jamais, jamais está sozinho. Quem tem Deus no coração pode vir, você pode achar que o barco vai afundar, mas o barco não afunda porque Deus está ali com você no alto mar. Então, a fé é a certeza, como diz o Frei Gilson, né? Que o meu filho é louco com o Frei Gilson e contigo. A fé é a certeza que a gente pode ter que Deus está junto de nós, mesmo em qualquer fase de dificuldade da vida. Então, é isso. Posso começar? Pode, já, o nosso microfone estava fechado. Pode, Tá. lembrando, assim, a Carol que procurou a gente. A Carol, a gente já tem contato com a Carol já, né? É um tempo, assim, porque ela se tornou muito ativa nas turmas do Grupo Família Forte, né, das turmas que a gente fechou, ela e o seminarista Lucas, né? E ela entrou em contato e falou: Tiba, eu queria falar um pouco sobre a minha história, tudo que Deus fez, realizou. E eu falei, não, vamos fazer então, vamos fazer uma live para a gente contar então essa história. Então, para nós também, a gente está ouvindo pela primeira vez essa história, né? É um filme, tá, gente? Um filme dramático. É um drama. É um drama. O brasileiro gosta de drama, Tem de tudo nesse drama. né? Não, não Ou tudo, manda mas bala. tem muita coisa triste. Vamos lá. Antes eu tava até no. Tava tomando meu banho, tava me arrumando.
e de repente eu quis lembrar cenas para que fosse muito real. Eu já adianto que eu sou chorona. Para que tudo fosse muito real, assim, e que eu, de fato, conseguisse passar para vocês tudo aquilo que eu passei. E não é aqui para falar coitada, ou quer se fazer de vítima, ou se não, seja o que for, qual for o pensamento de alguns que podem ouvir, mas é simplesmente para mostrar que eu também sou igual aí a vocês que estão do outro lado, que muitas vezes pensou que não daria certo. Eu começo minha história contando que eu tenho certeza que eu sempre, desde pequenininha, eu fui escolhida por Deus para estar aqui. Por Deus para ter passado por tudo que eu passei. Desde muito pequenininha, eu sou pequenininha, mas desde muito pequenininha, eu sempre fui na igreja. A minha mãe sempre foi de ir à missa, mas não praticante na igreja. E eu, desde pequenininha, a minha mãe me levava na missa, a gente ficava no primeiro banco, sempre para eu prestar atenção, saber tudo que está acontecendo e aprender. E ela ia comigo na missa à noite e eu ia sozinha na missa de manhã. E isso, assim, com 6, 7 anos, cidade pequena, então, na época não era nada perigoso, perto lá de casa, enfim, eu ia sozinha. E eu sempre sanguínea para frente, já ali peguei um gosto muito grande pelas coisas de Deus. E eu lembro que com 7, 8 anos, eu já ajudava a organizar o padre a organizar a missa, porque teve uma época na igreja que não estava tendo gente para organizar leitor, salmista, as coisas na missa das crianças. E eu, só de observar tudo que acontecia ali, eu já falei, na próxima missa, eu que vou ajudar o padre. Olha, tão pequena, e eu falei, eu que vou ajudar o padre. Chegou no outro domingo, eu nunca vou esquecer. Era o padre Agostinho, tão conhecido pela redondeza. Eu cheguei muito cedo e comecei a organizar as coisas. Cheguei perto do padre, já arrumei tudo para a missa de hoje. O quê? Eu, sim, já arrumei tudo para a missa de hoje. Aí ele ficou meio que poupado, né? E eu nunca vou esquecer dele me chamar na hora da homilia e dar os parabéns. Lembrança de criança, sabe? Então, desde pequena, eu tenho um zelo, assim, já lá no início, uma intimidade com Deus, que eu falo que eu fui escolhida, porque não foi a minha família que, sabe, a minha mãe ia na missa, é católica de ir na missa, mas não de sempre estar ali na frente da igreja. E eu sozinha não, com Deus, eu sempre segui, eu sempre escolhi para onde eu ia. E eu sempre fui aquela menininha que gosta de tudo certinho, aquela que as amigas, a mãe deixava ir, porque se eu estivesse, eu que colocava horário nos meus horários de casa, chegar em casa, eu sempre tive o meu juízo, obviamente tive a educação dos meus pais, mas eu implantava esse juízo em mim. Então, mais uma vez, eu confirmo que foi Deus ali, ó, ele já sabia aonde eu ia passar. E com isso, eu pequenininha, com 9, 8 anos, já estava ali na Legião de Maria. Foi meu primeiro contato com Nossa Senhora. Ali eu também comecei a conhecer Nossa Senhora, a amar Nossa Senhora. E participava, era secretária, ficava sempre com a coordenadora, para a gente rezar, porque legionário tem de fazer muita visita, né, a enfermo. E dali depois eu fui para a carismática, e da carismática eu fui para o TLC, TLCA é grupo de adolescentes na minha cidade. E ali eu fiquei por vários anos, né, na minha vida. E foi ali que eu conheci o Gustavo. Ali que eu conheci o Gustavo, é meu esposo, e foi ali que eu conheci ele. E foi ali que a gente começou a namorar, e eu escolhi ele para ser o homem da minha história, da minha vida. E a gente namorou por 9 anos. E eu sempre, com esse jeito meu,
de ajudar, eu sempre gostei muito de ajudar. Sempre fui mais generosa com as pessoas. Então, como o nosso relacionamento, a gente era sempre aquele casal que as pessoas olhavam e queriam ser iguais. O Gustavo, eu tenho muito orgulho de falar que eu só fiquei com ele na minha vida toda, eu nunca fiquei com outra pessoa. Então, a gente sempre foi muito bem visto. E a gente namorou por 9 anos. E durante 9 anos foi, sabe, um namoro maduro que passamos por coisas ruins, sim, mas a gente soube lidar. Ali vivendo o tempo todo na igreja, pregando, já tentei cantar, mas esse não é meu dom, infelizmente, Senhor, meu sonho. Mas então a gente participava da coordenação, pregava e tudo mais. Amava ajudar aqueles adolescentes, amava ajudar casais. Até mesmo sem casar, eu já ajudava pessoas que eram casadas. Olha só, eu me achava sabida do relacionamento. Logo eu. E a gente tem a tendência de tudo que acontece na nossa casa, a gente quer ou copiar ou repelir. E na vida dos meus pais, tinham coisas que eu queria copiar para minha vida, mas tinham coisas que eu não queria para minha história. Eu sabia muito bem. Eu tive o Gustavo, os pais dele nunca tiveram problemas conjugais, mas os meus pais já se separaram, depois chegaram a voltar, depois de rezar muito, eu consegui arrumar meus dedinhos, ele colocar meus dedinhos, rezando muito, colocando Deus na história. Eles voltaram. Então eu sabia, eu tinha experiência do que era viver um bom relacionamento conjugal dentro de casa e daquilo que não era. Eu sabia aquilo que eu queria para mim e eu sabia aquilo que eu não queria para mim. Então eu já me achava muito madura nesse aspecto. Meu Deus, eu estou preparada para casar. E o que a gente ouve? A gente ouve muito. Eu já ouvi isso em casamento de outras pessoas. Tipo, você tá na cerimônia do casamento e o convidado de trás falar assim: tadinha, vai casar, mas não sabe como que casamento é uma furada. E aquilo me deu uma raiva. E quando você vai casar, as pessoas sempre têm aquela brincadeirinha assim: sério que você vai fazer isso? Não faz isso não, vai acabar com sua vida. Isso sempre me irritou. E por ter tido problema lá em casa com a minha mãe e com meu pai, eu queria mostrar que o Deus que eu sirvo, esse Deus, ele tudo pode e ele me faria ser a pessoa mais feliz no casamento, porque eu já tinha passado pela má experiência, eu sabia exatamente como eu não deveria fazer dentro do casamento. Casei. E eu nunca vou esquecer, na festa do meu casamento, eu falando no microfone, eu falei, eu quero provar para o inimigo de Deus que eu vou ser muito feliz no meu casamento. E eu não sei se foi por causa disso que eu falei, mas, ô Senhor, por que eu falei isso? Já no segundo, a gente vivia muito bem. Era um namoro saudável, era um namoro maduro. No segundo dia de casamento, tudo começou a desandar. Tudo começou a desandar. E eu não esqueço. Tudo que a gente não fez ali no nosso período de namoro, já no segundo, eu já estava desesperada e questionando o que eu fiz da minha vida. E aí começou um inferno na minha vida. Eu e o Gustavo, nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Hoje, graças a Deus, a gente sabe lidar, mas eu estou contando a história como se eu estivesse lá atrás, há 8 anos atrás. Então, nós somos muito diferentes. Eu sou sanguínea. O Gustavo, ele é melancólico. O sanguíneo, pelo menos eu, não sei o Tiba, mas eu ainda tenho doença de Hashimoto, que pior ainda, eu tenho memória horrorosa. A minha memória é horrível, ao ponto que eu já sofri muito com a minha memória. Na época da minha faculdade, nossa, eu chorava muito porque eu estudava tanto para a prova e chegava na hora, me dava alguma coisa que, infelizmente, me dava branco. Então, por isso e outras coisas mais, eu sofria com a minha memória.
E assim, eu sou uma pessoa que se eu acho uma coisa, eu vou virar para você e vou falar assim, claro que para não machucar. E eu sempre deixei claro que essa questão da memória me fazia mal. Então, assim, eu sou sanguínea, então eu gosto de estar no meio de pessoas, não gosto dessas coisas de festa e tudo mais, não bebo, nada disso. E o Gustavo, ele é mais na dele. Só que, olha só, quando ele era no namoro, se ele não queria estar comigo com o pessoal da igreja, nós dois era da igreja, mas ele sempre foi muito caseiro. Mas olha só, no namoro não tinha problema, porque se ele não quisesse ir, eu ia com os meninos, não tinha nada demais, afinal a gente era da mesma turma e ele não queria, ele ia para casa dele e eu ia, não tinha problema. Mas aí foi começando a ter as diferenças, né? Primeiro entre homem e mulher, e segundo, a diferença dos temperamentos, que lá atrás eu não tinha conhecimento sobre temperamento. Não tinha conhecimento sobre linguagem do amor, apesar de saber daquilo que agradava a ele e também do que desagradava. Então, lá atrás eu não tinha esse conhecimento. E eu sempre fui muito complexada. Hoje eu lido muito bem com isso, assim, ainda tem que me supervisionar, mas hoje eu lido muito bem com isso. Mas, falando de 8 anos atrás, eu não sabia lidar com isso. Então, quando a gente é complexado, a gente cria historinhas irreais na nossa cabeça, que nós que criamos a historinha, a gente não sabe que é irreal. A gente acredita fielmente que aquilo que a gente pensa é a verdade. E isso é um grande perigo. Então, lá, quando a gente já começou, a gente, no namoro, nunca tinha levantado a voz. No namoro, a gente nunca tinha se exaltado. Porque, por várias vezes, eu vi meus pais brigando na minha frente. E eu não tinha nada a ver com isso. E eu sempre achei tão feio. E olha só, na hora que eu casei, depois que eu casei, parece que aquilo que era traumático descarregou. E quando, durante esses anos, que foram vários anos, foram 5 anos de muito sofrimento, e só para um parêntese, casamento não sofre só por traição, porque não houve traição, ou por agressão, ou por algo muito grande. Casamento, a maioria das vezes, sofre por coisa boba, que não se sabe resolver e se transforma numa bola de neve e causa até divórcio. Então, por coisas bobas, eu já adianto, a gente começou a não dar certo. Então, descarregou, às vezes, aqueles momentos de não aguento isso, não acredito que está fazendo isso. E daí vieram as falas altas ou as murmurações desnecessárias. E eu também vi muito lá no casamento da minha mãe, murmuração, reclamar por coisa boba. E eu sempre falei, para que eu vou reclamar de uma coisa que às vezes eu também vou cometer o mesmo erro? Então, um exemplo que acontece até hoje, só que hoje eu já não ligo, já entendo, já sei como funciona. Mas há 8 anos atrás eu não sabia. E um exemplo que eu acho que pode acontecer na casa de qualquer um. Você esquecer a luz acesa. Olha que coisa besta. Quantas vezes eu esqueci e esqueço até hoje a luz acesa. E o Gustavo, ele é muito crítico e ele também é melancólico, ele gosta das coisas muito certinha. Ao invés dele ir lá e apagar por amor o interruptor que a mulher dele deixou aceso, ele ia lá e fazia assim, pá! Ele estava no banheiro e eu no quarto. E eu ouvia. E aquilo me machucava. Sabe por quê? O interruptor dele fazia assim, ó, pá! Não significava que a Carol é sonsa ou a Carol é esquecida. Isso para mim não significava isso. Sabe o que significava? Olha o complexo daquilo que a gente imagina. Significava para mim como que ele não tem consideração de uma coisa que me machuca tanto? Ele também deixa aceso, só que eu consigo pensar que ele fez sem querer, eu também fiz sem querer. Então, por que ele faz isso?
E uma coisa besta, eu sei que para você é uma coisa besta, mas aquilo me machucava tanto, tanto. E foi isso que foi começando a me machucar. Quero abrir um parêntese que eu sou tempo de qualidade, de linguagem de amor, e o Gustavo é atos de serviço. Então, assim, a única reclamação que eu sempre tive do Gustavo em todo esse período era a forma de tratamento. O Gustavo sempre foi o melhor pai do mundo, nunca foi aquele que precisava pedir para fazer algo pelo filho, ele pega e faz. Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Então, assim, isso é o provedor do lar, ele é o cara, é muito inteligente, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que convive comigo, mas na forma de me tratar, pelo meu complexo, por não entender sobre o homem, por não entender a missão do homem, por não entender sobre o seu temperamento, eu me sentia rejeitada. Eu me sentia não mais amada. Achava que eu amava, mas hoje eu sei que o meu amor era egoísta, porque eu queria amar e receber algo em troca. Amar é se doar e não querer nada em troca. Então, com isso, as coisas foram desandando, e eu também, para eu chegar a reclamar de algo, é porque algo já está me saturando, é algo que já está por aqui. E quando eu estourava, até eu não mais me reconhecia. Eu literalmente, eu acho que eu estava ficando doida. Aquilo que eu tanto temia aconteceu comigo. Aquilo que eu tanto repelia, eu repeti. E as coisas não davam mais certo. Eu não sabia mais o que fazer. Porque eu sempre falava, amor, as coisas nossas são tão idiotas e a gente não consegue dar certo. É muito bobo as nossas brigas e não dá certo. Sabe aquela coisa que toda mulher reclama? Que vai falar com o marido fica quieto, ou ele fala que vai mudar e chega no outro dia e não muda? Porque na nossa cabeça, quando somos imaturas, a gente acha que só o outro tem que mudar. Pode ser que ele poderia ser mais generoso, mas pode ser também que eu deveria enxergar o olhar dele, ver que o homem realmente ele pensa na questão financeira e tudo mais. A gente tudo leva para o lado do coração. O homem é diferente, pronto, acabou a mesma situação. Eu enxergo de um jeito, ele enxerga de outro. E tá tudo certo, é só a gente saber entrar no equilíbrio e ponto, acabou. Outro erro, a gente sempre quer estar certo, não acaba a discussão enquanto um não fala, eu ganhei, ou eu perdi. A gente acha que um ganhar é como se realmente ganhasse no casamento. Se um ganha, os dois perdem, não existe. E eu ficava olhando as situações, eu ficava, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço. E por muitas, hoje, para eu estar conversando aqui com vocês, é porque eu sou extremamente curada de tudo isso. Hoje acontece as mesmas coisas aqui em casa, de tipo assim, da luz, de outra coisa a mais, tá fora do lugar, alguma coisa assim. Hoje eu rio da situação, mas antes era um sofrimento. Então, para hoje eu estar contando isso aqui, eu realmente estou muito bem, graças a Deus. Mas antes as coisas simplesmente sempre só dava errado. E eu ficava questionando assim para Deus, lá no banheiro, por vários momentos. Eu ficava chorando, e eu sei que aqui várias pessoas fazem isso. Chora debaixo do chuveiro, olha para Deus e fala, por que eu? E por várias vezes eu questionei a Deus, por que eu, Senhor? Logo eu, a sabida do relacionamento. Eu me achava tão madura, eu me achava tão, sabe? E foi como um tapa de luva em mim, sabe? Deus fala assim, você não sabe de nada, você está precisando aprender. E por a vida toda eu ter servido a Deus, eu comecei a ficar revoltada com Deus. Porque quantas vezes eu falava com ele assim,
lá no chuveiro, chorando, sentada naquele banheiro. Eu falava, Senhor, por que eu? Quantas vezes eu já ajudei o Senhor a mudar a vida de tantas pessoas? Eu sei que eu não sou nada, mas quantas vezes eu já dobrei meu joelho pelos outros, e por que que comigo o Senhor não faz nada? Eu não conseguia mais sentir Deus. Eu não conseguia mais ver Deus. E as coisas aqui em casa só davam cada vez mais errado. E a gente estava morto. E eu fui sofrendo tanto por sempre pensar mais no outro. Eu sempre pensei muito nos outros e sempre esqueci de pensar em mim. Então, sempre pensar mais no outro, eu cansei. Chegou um momento que eu cansei. Apesar de não saber entender de linguagem de amor na época, eu sabia exatamente como agradar meu marido, mas eu sabia exatamente como desagradar. E chegou um momento que eu falei, chega. Eu casei na igreja, não posso me separar. Não sei mais o que eu faço. Por várias vezes eu quis morrer. Não por causa do homem não te amar, mas por não sofrer. Eu só não queria mais sofrer. E eu tomei a pior decisão da minha vida, que foi de esfriar. Não foi passar pelo deserto, porque no deserto a gente reza. E eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais gostar do meu marido. E eu sempre tive facilidade para... Sempre não, eu adquiri isso com o tempo, uma facilidade para dominar aquilo que eu penso. E eu falei, por todos os dias eu vou querer odiá-lo. Por todos os dias. E eu consegui. E também falei, a partir de hoje eu não quero chorar mais. Não quero, porque chorar dói. E eu falar com Deus me fazia chorar, e chorar dói. A partir de hoje eu também não quero mais conversar com Deus. A partir de hoje eu não quero saber mais de Deus. Eu até ia na missa, de mentirinha. Estava lá, mas meu mundo estava em outro lugar, menos em Deus. Eu peguei raiva de ficar ainda perto das pessoas, ninguém sabia. Como eu falei, eu estou aqui porque é curado, mas antes eu passei anos da minha vida, eu nunca fui de contar a minha vida para ninguém, para ninguém, para ninguém. E eu vivi esses anos todos sofrendo, e nessa época eu não queria também saber de ninguém, mas eu estava ali com as pessoas só para despistar, para ninguém saber ou ninguém suspeitar de nada. E eu vivi um gelo total, espiritual, emocional, tudo. O gelo era tão forte que a gente nem brigava, a gente só era indiferente. E com Deus eu não sentia mais nada. E eu tô para te falar uma coisa. É muito melhor você sofrer muito do que você não sentir nada. A pior experiência que eu já tive na minha vida é de não sentir nada. Eu não sentia nada. E uma das minhas maiores qualidades é sentir muito pelo outro. É gostar muito do outro. E eu me destruí por dentro. Graças a Deus tem muito caráter. Eu nunca pensei em possibilidade de trair. Isso nem faz parte, nada disso, não. Mas eu aqui em casa era... E eu colocava na minha cabeça, ele pode me machucar. Ele pode falar algo que ele sabe que vai me machucar. Mas eu sei machucar ele muito mais. Eu sei ser boa. Mas eu descobri que eu também sei ser ruim. E me dói tanto imaginar que eu machuquei ele tanto. Quando às vezes ele falava algo que me machucava, a minha devolução das palavras era trilhões de vezes pior. A mulher é o coração da casa. Uma casa com um homem mau, um homem frustrado, um homem estressado, funciona. Funciona. Se a mulher souber segurar, funciona. Mas uma casa com uma mulher mau, frustrada, revoltada, vira um inferno. E a minha casa virou um inferno.
E nesse último ano foi muito ruim, muito ruim. E toda vez que eu olho para cima e tentando lembrar das coisas, é porque realmente doía o peito. Doía o peito. E mesmo assim foi o caminho que eu escolhi. E eu não queria mais tentar nada, porque eu já tentava na minha cabeça, eu já tinha tentado de tudo. Até que, não sei o que me deu, não sei, eu resolvi me abrir para algumas amigas. Elas tentaram, fizeram o que podia, de nada adiantou. Apelei para os nossos pais. Você vê a situação, eu nunca falei nem para as minhas amigas íntimas, muito menos para os nossos pais. E eu apelei para os nossos pais, de nada deu certo. E eu quis pagar para ver, porque teve algumas pessoas falando, tenta mais uma vez, vai, tenta. Eu falei, vou te mostrar que eu vou tentar e ele não vai. Tentei. E eu lembro direitinho, a gente estava ali na sala e eu falei com ele assim, vamos assistir uma palestra de acampamento de casal lá da Canção Nova? Aí ele, não. E eu fiquei muita raiva. Fiquei com muita raiva de novo, porque a gente não sabia conversar. Se começasse a conversar, dava estaleco, né? Ele, não. Eu, então tá. Foi pro quarto com raiva. E eu deitei, eu falei, quer saber? Eu vou assistir. Comecei a assistir deitado, o celular de lado, assim. E era do Padre José Eduardo. O Padre José Eduardo fala alto, né? E ele fala aquela voz quando ele começa a gritar e aquele trem muito alto. É o Padre José Augusto. É, Augusto. O que eu falei, gente? Eduardo. Padre José Augusto, isso. Vi que alguma coisa estava errada, mas eu fui, entendo. Aí, e ele começou a falar. E ele gritava. Para de encher o saco! Para de encher o saco! E ele falava umas outras coisas e eu fiquei mais raiva ainda. Eu falei, como que o Senhor está falando isso comigo, Senhor? Quanto tempo Deus não falava, eu não estava aberta para o que Deus falava. E ele falava umas coisas que eu ficava assim, isso não é para falar para mim, isso é para falar para ele, para mim não. Eu não aceitava estar errada, eu não aceitava. Eu falava, Senhor, por que você está falando isso comigo? Você tem que falar isso com ele, porque era para ele estar aqui. Hoje eu sei que não era para ele estar aqui, porque se ele estivesse lá, eu ia falar, aí, tá falando para você, não para mim. E eu jamais teria conseguido transformar a minha família. E eu lembro, e ele começou de repente a orar em línguas. E ele começou a rezar alto, muito alto, e eu comecei a rezar. E eu, toda vez que eu tenho experiência com o Espírito Santo, eu me queimo todinha. Eu me queimo todinha, que não é nem para eu não ter dúvida que eu não estou tendo uma experiência com o Espírito Santo. E eu comecei a queimar. E ele começou a parar de rezar em línguas e começou a falar tudo para mim. Tudo que eu tinha que ouvir e que eu não aceitava ouvir. E ele, cada vez, ele falava mais alto e gritava mais, como se fosse Deus, assim, sabe? Com o dedo na sua cara. Ele falava tudo. E aquilo foi me rasgando, porque eu nunca aceitei que ninguém falasse aquilo de mim. Eu não aceitava. E de Deus eu tive que aceitar. E ele me convenceu pelo grito. Ele me convenceu, eu falei, tudo bem, Senhor, eu aceito. Foi tão experiência de Deus comigo, que era para mim, que se hoje eu te passar o link da palestra, nada daquilo que eu ouvi no dia tem na palestra. Nada. No momento do Espírito Santo, ele só reza em línguas, ele não fala mais nada. E no dia eu ouvi exatamente todas as palavras que Deus queria falar para mim. E ali terminou Deus falando assim para mim, Carol, até aqui foi com as suas mãos. A partir de agora sou eu. Você vai fazer do jeito que eu quero. E eu já cansada, exausta, parecia assim que eu tinha apanhado, tava, enfim, quanto tempo eu não chorava depois daquele 1 ano sem chorar.
Eu chorei muito naquela cama. E eu falei, tá bom, Senhor, eu sempre quis que ele falasse comigo, e eu falei, eu vou fazer aquilo que é da sua vontade. E ali eu dormi, e no outro dia é como se eu tivesse acordado outra pessoa. É como se Deus tivesse me modificado, e o meu andar era como se Deus estivesse me pegando e falando, vai para lá, vai para cá, vai. Olha, ele falou um negócio lá, sorria, fala que ama, meu amor, bom dia. O Gustavo, tá tudo bem? E eu ia fazer um negócio para agradar ele, ele deu uma semana, ele, você tá diferente? O que tá acontecendo? Não. No início foi difícil, mas eu fazia não por amor a ele no início, eu fazia por amor a Jesus. Olhando para a cruz e falando, eu sei que o Senhor sofreu muito e eu preciso dessa cruz. Eu preciso dessa cruz para eu ser uma nova pessoa, para eu descobrir a minha missão, para eu saber quem eu sou. Então, no início, se era difícil pelo meu marido, pela minha família, pelo meu filho, eu fiz por amor a Deus. Eu fiz por amor a Jesus. E assim, a gente começou a viver diferente. Assim, iniciou a transformação, onde eu comecei a buscar ser mais uma mulher virtuosa, saber um pouco mais da minha missão. Só que Deus sabia que eu não ia conseguir sozinha. Deus sabia da filha. Deus sabia que essa filha tinha que aprender as coisas. Deus sabia que eu precisava de âncoras. Eu precisava de pessoas que me dessem um norte, que me dessem uma direção. Eu falei que era um filme. E Deus falou, você precisa de alguém. Você precisa de acompanhar alguém que te ensine. E dando agora uma outra parte, quando a gente se casou, a gente namorou 9 anos, nos casamos em 2013, eu ainda estava na faculdade, porque para mim eu tinha um pensamento feminista que nem sabia que era feminista, que uma mulher, para ela ser alguém na vida, cresci sabendo disso, precisava de uma boa faculdade. Então, estudei numa boa faculdade federal. Tinha um bom curso, eu fiz veterinária, eu sou veterinária, e tinha que ser... E tinha que ser bem financeiramente para não depender de homem nenhum. Essa era a mentalidade que a gente tinha, que eu cresci aprendendo isso dentro de casa, né? Que a minha mãe sempre ajudou muito na minha casa. Minha mãe não precisava se falar assim, a gente sabe que o dinheiro é dos dois, mas ali era assim, não preciso do dinheiro do seu pai para viver. Eu tenho o meu dinheiro, então aprendi isso. E quando eu descobri que as coisas diferentes, era, nossa. Então, aí vem uma outra parte da história que é como me dói. Com 3 meses, eu casei, 7 meses depois eu engravidei. Não por ser aberta à vida, porque eu também não... Olha, estava na igreja desde nova e não entendia a doutrina da igreja. Abertura à vida, para mim, era receber os filhos de Deus, mas não estar aberto a Deus. Sabia dos malefícios do anticoncepcional, então isso eu nunca usei. Foi o preservativo, mas... Para mim, eu poderia ter os meus dedinhos ali, né? Como uma barreira de um preservativo, mas se viesse, graças a Deus. E eu sempre quis ter filhos, mas aquele pensamento de que precisamos estar bem financeiramente para poder ter os nossos filhos. E com 7 meses engravidamos e eu fiquei em êxtase, muito feliz. Com 7 meses depois que a gente casou, engravidei e no final do ano o Miguel veio. E eu precisava formar. Então, com 3 meses, eu fui para uma cidade vizinha, onde eu ficava a semana toda fora de casa e deixando meu filho com o pai dele, que cuidava muito bem, com a mulher que me criou, mas que não era eu.
Mas na minha cabeça, eu estava fazendo o melhor, porque eu precisava ser alguém na vida para dar o melhor para o meu filho. Eu precisava disso. E isso a gente morava em Minas. Gustavo passou no concurso, nós viemos para o Espírito Santo, para a Serra. Chegou aqui com 3 meses. Depois daqui eu comprei minha empresa. E aqui, já com 1 aninho, 1 ano e 3 meses, o meu filho já estava na creche. E aquilo sempre me incomodou, sabe? De tipo, o meu filho ser meu e a creche educar. Mas eu estava fazendo na minha cabeça o meu melhor, porque o meu filho precisava daquilo, do meu dinheiro, ele precisava ter uma vida boa. Apesar de incomodar, eu ainda fiquei assim nessa vida por muitos anos. E isso aconteceu da minha história, da minha experiência com o padre, foi em 2019, por volta de setembro. Em janeiro de 2020, eu fui para Lajinha, e lá numa reunião do TLCA, no momento da pregação que não tinha nada a ver com casamento, no momento de rezar, Deus me incomodou sobre a minha empresa. E a minha empresa sempre foi o meu bibelô, chamava Mimos. E a Mimos era assim, o meu bibelôzinho. E Deus ali me mostrou um problema que eu nunca tinha parado para pensar sobre. E Deus me incomodou do fato de eu ter a Mimos e o Miguel não dava. Eu teria que abrir mão da Mimos. Mas aquilo assim, só feio no meu coração e eu fiquei, como assim? E eu dificilmente eu ganho coisa e sorteio. Acho que ultimamente eu até ganhando em coisa e sorteio. Mas nesse dia eu ganhei esse terço. E eu ganhei o terço, eu falei, nossa, mas já tem tanto terço, eu acho que eu vou deixar o terço para alguém, né? Aí eu falei, não, esse terço é para mim. E esse terço eu ganhei e eu cheguei em casa, eu falei, Deus quer me falar algo. Deus está me incomodando com alguma coisa. Eu falei com ele que eu ia deixar ele me guiar, que eu não ia mais deixar com que eu guiasse minha vida, e sim ele guiasse a minha vida. E eu comecei a rezar. E eu rezando ali na minha cama, todos os dias eu olhava para esse texto e falava, Nossa Senhora, eu já tive 2 experiências lindas com Nossa Senhora, e a terceira eu vou contar. E eu olhei para esse texto e falei, Nossa Senhora, o que a senhora quer de mim? E elas não falavam nada, eu não sentia nada, então eu ficava, o que a senhora quer de mim? Eu só tinha a certeza dentro de mim que eu tinha que continuar rezando, porque a resposta ia vir. Foi tão extraordinário todo esse processo, desde quando começou lá a experiência com o padre, que eu sentia, sabe, Deus me pegando em cada situação. E eu, na época, já sabia de tudo que eu tinha passado, eu queria já começar a ajudar outros casais a não mais passar por aquilo que eu passei, e comecei a pesquisar por cursos na internet que me ajudasse, complementasse, me desse conhecimento daquilo que eu não sabia, me apontar mais aonde eu errei para consertar e para poder ajudar outras pessoas, outros amigos. A internet estava cheia de artistas separando, e eu gosto de ver os comentários, e os comentários falando cada vez mais, tem que divorciar, que homem não presta, e que não sei o que, e aquilo, eu falei, meu Deus, a minha história eu posso ajudar, mas mal eu sabia que eu estava crua, eu não tinha ainda condições de nada. E eu fui rezando, fiz um curso, foi horrível, porque não tinha nada de religião, nada de Deus, nada de catolicismo. E até que uma amiga minha, a Cássia, ela foi e me mostrou o Instagram da Deia. Já conhecia a Deia de alguns, assim, só de ouvir falar, me mostrou o Instagram da Deia. E até que veio a pandemia. E eu comecei a comer o Instagram da Deia, e também conheci o Tiba através da Deia. E eu olhava para vocês, eu ficava assim, meu Deus, que mulher sábia, meu Deus, quem sou eu? Meu Deus, eu não sou nada, meu Deus, eu não sei nada, meu Deus, aonde eu estive até esse momento que eu não sei nada? Eu falei assim, que isso? E eu
tentando, eu ficava, não, e assim, eu sabia, já tinha conhecimento que eu não podia mudar o meu marido, que a minha mudança seria reflexo para ele mudar, porque durante todo o tempo eu tentei mudar algo, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse poder, mas que a minha mudança, o meu conhecimento, a minha busca seria a mudança do meu marido. Então eu ficava meio assim, se eu mandava as coisas do Tiba para ele, mas às vezes eu mandava. Às vezes eu mandava e saía correndo, não quero ouvir, só mandava. Até que um dia a Deia fez uma live com a Cássia Kawamura, que eu não conhecia a Cássia, conheci nesse dia, e eu fui. Ideia, você estava falando sobre a missão da mulher. E você falava que não era você. A sua voz, naquele momento eu via nas suas mãos o terço azul. Naquele momento, a sua voz não era sua voz. Você é muito doce. Você é uma das pessoas mais doces que eu conheço, mas não era a sua doçura. A sua mão era diferente. E as coisas que você falava era para mim assim. E você falava, eu nem sei mais se o que você falou foi o que eu ouvi, eu nem sei. Mas eu já até procurei essa live para eu ver de novo, para tirar, para saber, mas não existe mais essa live, pelo menos online ali. E você falava assim, parecia, eu não me lembro muito bem, mas parecia que você era a primeira vez que estava contando isso. E você falava assim, que você deixava o seu filho na creche, não sei se eram os dois ou se era só um, e que você olhou para o Tiba e falou, Tiba, não tá certo. Não tá certo. O filho é nosso e a gente está entregando nas mãos da escola para eles educarem. E eu passava 3 horas do meu dia só com meu filho. Eu sempre tive a preocupação de ensiná-lo a rezar, a louvar, a falar sobre Deus. Eu não acho que eu fui uma mãe ruim, mas, gente, 3 horas, passar 3 horas com o filho diariamente, você acha que isso é o suficiente para você educar uma criança? Não é. E quando a Deia falou assim, Tiba, não tá certo, não tá certo. E eu me vi várias vezes entregando o Miguel na escolinha e pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu preciso porque eu tô fazendo por ele, ainda colocando as coisas nas costas dele. E a Deia começou a falar sobre a missão da mulher, de coisas que eu nunca tinha ouvido. E ela falava com tanto amor, com tanto zelo, falando para a mulher qual que era a sua missão, falando com aquele jeitinho mais lindo, falando sobre a abertura à vida, que eu também foi uma descoberta. E ali eu tinha certeza que, falando para mim, era Nossa Senhora falando para mim, a sua voz mudou o tom. E mais uma vez eu tive uma experiência maravilhosa e eu saí daquela live com a certeza de que eu ia vender a loja. A minha loja era uma boutique pet com banho tosa e consultório veterinário. E ali, inexplicavelmente, eu saí com ranço da minha loja. Se alguém falasse há tempos atrás que eu tinha que vender a loja, porque eu já ouvi várias vezes, dá muito trabalho, não sei o que, te prende muito, vão parar, não sei o que. Eu ficava caninana e eu saí dessa live com ranço da minha loja. Como estava no período da pandemia, então o Miguel estava ficando comigo e eu quis ficar mais em casa ao invés de ir para a loja, para eu ter certeza daquilo que eu faria. Eu quis ficar mais em casa com ele. Infelizmente, é mais comodismo nosso, então meu filho tinha acesso às telas. E eu vi os malefícios disso nele, ficando uma criança estressada, ansiosa. E eu fiquei louca para fazer o curso de vocês. Só que vocês já tinham lançado, e na época que vocês lançaram um, eu não pude comprar. E o segundo eu falei, eu vou comprar.
eu vou comprar porque Deus me mostrou, é certo que eu preciso de alguém para me dar um norte. E mal sabia que eram vocês dois que me dariam esse norte. E eu fiz o Família Forte. Chegou o dia de fazer o Família Forte. E eu peguei esse curso, ele tá até todo em livro, porque como eu sei da minha cabeça ruim, eu falei, eu vou escrever, porque as coisas precisam entrar na minha cabeça. E a cada aula eu já ficava cedo, assim, já esperando o Tiba liberar a aula, já falando, liberou a aula. Pá, eu era a primeira a assistir aquela aula. E eu pegava, eu escrevia tudo, tudo. Eu falei, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ser uma nova mulher, eu preciso transformar a minha família, eu preciso ser alguém, pelo amor de Deus, eu preciso. Cada módulo, cada aula, vocês me formaram. Deus salvou o meu casamento, mas vocês transformaram a minha alma. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. O curso de vocês realmente me modificou. E meu marido, vendo a minha mudança, ele também sentia a necessidade de mudar, sem eu fazer nada, sem eu pedir nada para ele. Gente, eu vivi a vida toda fazendo DR, vamos conversar, porque as coisas estão ruins, mas sem eu falar nada. Ele mudou também o que ele tinha que mudar. Obviamente, gente, que a história sempre tem os dois lados. Aqui eu contei o meu lado. Ele também tem um lado dele. Mas, e com o curso, voltando ao curso, tem homem é mais difícil, né, pra gente convencer alguma coisa. Então, às vezes eu fazia uns pedidos meio assim para ele, porque a gente não pode mostrar muito que, principalmente assim, o Gustavo não gosta que ele sempre fala, ó, não é minha mãe. E a gente não é mãe de marido mesmo, não. A gente tem que entender isso. A gente não manda em marido. Eles não são os nossos filhos. Então, quem somos nós para delegar a eles o que eles têm que fazer ou não? E eu sempre fui muito criativa. Então, comecei, que antes eu já não queria mais, já comecei a ser criativa para estimular ele a querer o livro Amor que Dá Vida, assistir o curso comigo. Então, eu fazia uns desafios com ele, usando a minha criatividade para fazer ele também fazer o curso comigo. E tudo que vocês lançam, eu compro. Eu tenho todos os cursos de vocês. Todos. O de homem, o de homeschool, tudo eu tenho de vocês. E o Gustavo também assistiu, não sei se ele assistiu todas as aulas, mas as principais que eu mais queria, assim, que eu sabia que ia fazer diferença para ele, enquanto homem, ele assistiu. E eu vi que faz diferença. É diferente quando um homem fala para homem, é diferente quando um homem tem alguém para esse cara ele tem exemplo, esse cara ele é de Deus, esse cara. Então, Tiba, o quanto você faz diferença na vida dessas mulheres? Porque às vezes o que a gente fala com todo amor e carinho e às vezes eles não ouvem, pela dificuldade deles mesmo de ouvir algo de nós, o quanto você é muito usado por Deus para falar para os nossos maridos e transformá-los também por dentro. Então eu vejo assim, pelo Gustavo, o quanto também ele te vê como um exemplo, um grande homem, sabe? Um grande pai, um grande marido. Realmente eu não tenho nada, nunca tive nada. Graças a Deus, o meu filho tem um pai que tem, porque ele é o Poca, o cara é o Poca. E eu realmente, as coisas que eu tinha que me fazia mal, era basicamente isso que eu falei. E que eu quero muito, muito agradecer a vocês, porque durante todos os anos de sofrimento, a gente sofreu porque eu quis sonhar os meus sonhos. Eu quis sonhar os meus sonhos porque eu achei que isso me faria feliz, sabe? E Deus me mostrou que a felicidade é sonhar o sonho dele, é realizar o sonho dele na nossa vida. E hoje eu nunca imaginei que eu seria do lar. Eu nunca imaginei que eu não teria a minha empresa, que eu não teria o meu consultório, a minha clínica veterinária, porque esse era o meu sonho. Eu nunca imaginei que eu não teria isso. Eu sempre imaginei que era esse caminho que eu ia trilhar. E Deus me mostrou que a felicidade é sonhar o sonho dele.
E Deus sabe muito mais de nós que nós mesmos. E às vezes, se você está aí, desse outro lado, ainda sofrendo, é porque você não está realizando o sonho de Deus na sua vida. Não está conhecendo a sua missão, a sua vocação. Não está se abrindo para o que Deus quer fazer na sua vida. E hoje, eu sei que eu tinha que passar por tudo. Ele sabia que eu seria capaz de passar por tudo. Ele sabia que eu ia dar conta. E é por isso que eu pedi tanto para vocês para vir falar. Para falar para as pessoas que... Gente, eu sofri muito. Vocês não têm noção do quanto que eu sofri. E eu dei certo. E as pessoas também podem dar certo. Se eu dei certo, vocês podem dar certo. Não se compare aos tipos de exemplos, mas pensa na dor. A dor é a mesma. O sofrimento é o mesmo. Não saber o que fazer é da mesma forma. Seja qual for a dificuldade na sua casa, a dor é a mesma. Mas você pode dar certo. Você pode dar certo e eu tenho certeza disso, porque eu dei. E a minha certeza de você também dar certo é porque Deus tem muita vontade que todas as famílias dêem certo. Hoje eu faço homeschooling. Olha o que vocês mudaram a minha vida. Eu faço homeschooling. Olha o que vocês fizeram. Eu fiz o curso de vocês em agosto, que a gente começou, né? Que foi 2.0. Dia 31 de agosto, eu vendi a loja. No dia... aí foi nesse mês, a gente começou a ser aberto à vida. Até hoje Deus não mandou, mas eu tô me cuidando. Eu tenho doença que acho que atrapalha um pouco, mas tô nessa expectativa para Deus mandar. A gente é aberto à vida. Em fevereiro eu tirei as telas. Ele usa só em alguns momentos, por exemplo, para fazer inglês, para fazer latim, para ver Frei Gilson, que ele ama Frei Gilson. Ele fala que aí o homeschooling é o instituto que a gente usa também. Eu copio tudo. É o instituto. Esse conteúdo, ele mudou meu filho, porque tudo ali é Deus. O Miguel, ele fala de Deus 24 horas e ele quer ser padre, que ele quer ser frei, e quer ser frei lá na comunidade do Frei Gilson. Ele ama, ele já está participando das coisas na igreja, ele já lê, ele tem 6 anos, mas ele é muito inteligente, ele já lê, enfim, acho que de todas essas mudanças, deixa eu ver se tem mais uma que vocês fazem parte. Daqui a pouco você vai morar na roça. Meu sonho. Mas sabe que esse sonho veio antes de vocês ir para a roça? Eu até falei, nossa, vão falar que eu queria ir para a roça por causa do tipo da Déia, mas esse já tinha... Quando eu comecei a mudar o homeschooling, eu queria sumir, porque cidade grande, os meninos, pelo amor de Deus, se eu contar as coisas que eu vejo nesse condomínio... Então, meu filho... Hoje ele come, porque antes ele tinha dificuldade de comer. Hoje meu filho não é ansioso como antes. Ele é um sanguíneo, se tornou ainda mais sociável. E hoje eu tenho certeza que ele não precisava do meu dinheiro, ele precisava de mim. Nossa, e ele... que forte. Ai, gente, eu sou tão feliz. Eu vejo meu filho e eu fico assim, meu Deus, muito obrigada. Vocês têm noção do que vocês fizeram comigo? Vocês não têm noção do que vocês fizeram comigo. Muito obrigada. Se eu tivesse aí, eu ia agarrar vocês. Com respeito, tá, tio? Eu ia agarrar vocês. A gente também ficou morrendo de vontade de dar um abraço, Carol. E com o coração imensamente grato, né, por tudo que Deus fez na sua vida. A gente sabe que a gente é só um instrumento, né? Toda a graça de Deus... foi a ação dele mesmo na sua vida, mas como enche o nosso coração de gratidão, de alegria, quando a gente fica sabendo de testemunhos como o seu, quando a gente encontra uma família que nos apresenta uma criança e fala assim, olha, esse nasceu por causa do apostolado de vocês. Isso já aconteceu muitas vezes e para mim essa é a maior recompensa, né? Saber que uma criança teve direito à vida, uma alma está tendo direito ao céu,
porque a gente um dia teve a coragem de anunciar a verdade do Evangelho, a doutrina católica, que nos pede a generosidade com Deus na abertura à vida. E crianças puderam nascer. Meu Deus, gente, é uma vida, é uma pessoa que a gente não sabe o que vai ser do futuro daquela pessoa, né? Quanto ela poderá contribuir com a sociedade, né? Numa família estruturada que vai lhe dar uma boa educação. Então, assim, é um apostolado árduo, mas que os frutos não têm preço, né? Não tem preço. Hoje mesmo a gente está aqui muito cansados dessa jornada intensa, né? Hoje nós tivemos, graças a Deus, visita o dia inteiro, servimos, amamos e acolhemos, e a gente nem tomou banho para essa live. Estamos direto. Então, estamos aqui ainda, né? E depois ainda vamos organizar tudo aqui. Mas, assim, ouvir um testemunho como o da Carol, de uma família que foi transformada, um matrimônio que foi salvo, que estava indo para a beira do precipício, de uma criança que veio ao mundo, de um casal que desistiu da separação, de uma esposa que aprendeu a amar e servir, de um marido que deixou a pornografia, que deixou o adultério, que aprendeu a amar sua esposa e respeitar sua esposa e os seus filhos, de uma mãe que entendeu a missão dela na vida dos filhos e que ela tem que ser a primeira educadora, e ainda que não tire os filhos da escola, mas que esse papel de educadora pertence a ela, que ela é o coração da casa. Meu Deus, não tem o que pague, né? Então, assim, é a nossa gratidão a Deus, né? Nossa, a nossa vida inteira não vai ser suficiente para a gente agradecer tanto bem que Deus nos faz, né? Porque também o fato de sermos felizes enquanto família é tudo graça de Deus. Então, assim, o que a gente faz é só uma forma de tentar retribuir um pouquinho do que Deus faz na nossa vida, assim como a Carol. A Carol experimentou a graça de Deus. Hoje você visita o Instagram da Carol, ela tá lá ajudando outros casais, ela tá falando de linguagem de amor, ela tá falando do papel da esposa. Outro dia achei bonitinho, ela colocou lá assim: e quando o marido sai para futebol, a gente faz o quê? Aí ela pegou uns livros sobre maternidade, sobre matrimônio, e deitou na cama, toda gostosa nos cobertores, feliz lendo os livros. Tipo assim, talvez em 5 anos atrás, o que ela ia falar? Ela ia xingar esse marido que foi para o futebol, ela ia esbravejar, ela ia se sentir deixada de lado. O que ela faz agora? Ela aproveita o tempo dela, o silêncio da casa, para estudar. E é isso, ali ela estava mostrando que, esposas, parem de reclamar. Tem tanta coisa boa para você fazer quando seu marido vai para o futebol. Vamos estudar, vamos aprender a ser esposa, vamos aprender sobre matrimônio, né? Então, hoje ela já está se colocando também a serviço para ajudar outras famílias, por causa da graça que ela experimentou na sua vida. E é o que a gente faz também. A graça de Deus é tão grande na nossa vida que a gente não pode ficar só para a gente, né? Nós precisamos repartir com vocês. A gente quer mesmo agradecer muito a Deus, agradecer a Carol por esse testemunho tão bonito que emocionou a tanta gente, né? E muito obrigada, não é? Eu que agradeço.